Salve Maria. Talvez vocês conheçam aquela historinha que tem muito a nos ensinar. Uma freira, ela deu uma cruz para cada criança da catequese e eles foram fazer uma caminhada. E ao longo do caminho tinha alguns obstáculos. De repente tinha uma criança que achou a sua cruz muito pesada. E aos poucos ela conseguiu arranjar um pequeno serrote, pequena serrinha, e foi cortando a sua cruz. E ao longo do caminho ela ia achando a cruz cada vez mais pesada, desanimava e cortava. De repente chega um local onde tem um obstáculo, onde tem um abismo. E esse abismo era necessário que tivesse uma escada para passar de um lado ao outro. E o que aconteceu? Todas as crianças jogaram a cruz e se transformou em uma ponte. E todos passaram. Quando a última criança jogou a sua cruz, caiu no abismo, porque ela tinha cortado demais. Então a cruz caiu dentro de um abismo. Eu já falei diversas vezes em outras lives, em outras pregações que eu dei, sem ser pelo Facebook, que nós temos duas oportunidades diante do sofrimento. Nós podemos fazer como aquele ladrão na cruz, que blasfemava contra Jesus, que debochava, que ironizava e mandava Cristo descer e duvidava de Cristo. O outro ladrão, ele suplicava misericórdia, ele pedia que o Senhor lembrasse dele quando estivesse no paraíso. E aquele ladrão, sem dúvida, conseguiu a salvação. Diante do grande sofrimento, ele reconheceu Jesus como o Senhor da vida dele. Eis aqui a questão. Diante do sofrimento que nós passamos, porque o sofrimento, irmãos, é diário. Nós vivemos, como nós rezamos na Salve Rainha, num vale de lágrimas. Claro que a vida não é só tristeza. Claro que a vida não é só dor, não é só tribulações. Mas a vida é exigente. A vida nos exige maturidade. E vai nos ensinando esse caminho de maturidade. Quando nós pousamos de vítima diante dos sofrimentos, nós vamos ser destruídos rápido. Porque as pessoas, elas não podem resolver os nossos problemas, acabar com o nosso sofrimento. Pelo contrário. Elas podem rezar, elas podem torcer, elas podem dar uma dica, ajudar de alguma forma. Mas acabar com o nosso sofrimento, não. Então, o sofrimento é essa escada da perfeição. Quanto mais eu vivo bem o sofrimento... Osés, o que é viver bem o sofrimento? É você estar fingindo que está feliz mesmo sofrendo? Não. É saber que todos sofrem. Só que nem todos sofrem da mesma forma. Existem aqueles que, diante do sofrimento, se desesperam, blasfemam, desanimam, se entregam à morte. Existem aqueles que dizem, não, o sofrimento passa. E enquanto ele não passar, eu vou aproveitar os tesouros desse tempo de provação. Eu vou aprender a ser mais manso, a ser mais humilde, a ser mais paciente, a saber esperar, a confiar mais em Deus, a confiar mais no outro, a ser mais generoso, a ser mais prudente, a ser mais alegre, a ser mais orante. Eu vou aprendendo nessa escola do sofrimento. Então o sofrimento sem Deus, ele é estéril, ele é vazio, ele é opaco, é uma loucura, é um masoquismo, é destrutivo, não vale nada, pelo contrário, nos torna pessoas piores ainda.
Mas quando nós unimos o nosso sofrimento pobre, fraco, tão pequeno, ao santo sacrifício de Cristo, ao sofrimento perfeito, aí o nosso sacrifício tem grande valia, um grande valor, porque nós unimos o nosso nada àquele que é o tudo. Então o que adianta você estar fazendo calor e ficar reclamando? Eu devo louvar a Deus pelo calor. Eu devo louvar a Deus pelo frio. Muitas vezes nós somos acometidos de surpresas, de doenças em nós. Mas será que vale a pena dizer, Senhor, por que eu? Por que não outro? Por que não aquela pessoa? O que foi que eu fiz? Isso não adianta. Eu preciso pedir ao Senhor a graça de colher as graças desse tempo de provação. Talvez eu seja curado por um milagre, mas talvez o grande milagre seja que eu permaneça doente, mas que através desse tempo difícil eu me santifique. Então vamos pensar melhor nisso. Os santos nos ensinam esse caminho. Às vezes nós vemos alguém sofrer e falamos, essa pessoa não tem fé porque ela sofre muito, porque ela está doente, porque ela tem problemas. Deus não está com ela. Ah, irmãos, nós não entendemos nada. Nós não sabemos nada da escola de santidade. Olhe para a vida dos santos. Olhe para os mártires. Olhe para os confessores. Olhe para os verdadeiros cristãos. Foram e são homens que sofrem todos os dias, mas sofrem com paciência, sofrem com alegria, sofrem com o coração cheio de esperança, olhando para aquilo que não passa, olhando para aquilo que é eterno. Muitas vezes o nosso sofrimento se torna infecundo, estéril, vazio, sem sentido porque nós olhamos só para aquilo que passa. Santo Antão, um grande santo, padre do deserto, ele passou 19 anos rezando, fazendo penitências, e num local bem escondido. E quando ele saiu, o Senhor apareceu para ele e ele perguntou, Senhor, eu só queria saber por que que os maus prosperam e os bons sofrem tanto. E o Senhor disse que não era cabível para que ele soubesse disso. Olha só, um homem que passa 19 anos fazendo penitência, rezando incessantemente, fazendo bem, escondido no local na solidão. E ele faz uma pergunta ao Senhor, e o Senhor fala que ele não deve saber disso. Mas o Senhor prometeu que faria o nome dele conhecido em toda a terra. E Santo Antão, humildemente, com alegria, acolheu essa voz de Deus. Quantas vezes nós queremos saber os mistérios? Ah, por que que isso aconteceu? Eu preciso de uma explicação de Deus. E se eu não tenho uma explicação, eu acuso Deus como se Deus fosse malvado, como se Deus fosse carrasco, como se Deus fosse o culpado de tudo. Não saber sofrer é não saber aproveitar os tesouros que Deus nos dá. Os santos falavam que nós devemos aproveitar todo o sofrimento deste mundo, porque no céu nós não teremos a graça de sofrer. Não é sofrer por sofrer, é sofrer por Cristo, com Cristo e em Cristo, para a glória de Deus Pai, como nós rezamos na Santa Missa. É sofrer em Deus, é sofrer com Ele, por Ele e nele. Vai falar São Luís Grignion de Montfort que Nossa Senhora, ela vai como se adocicando a cruz. A cruz que é amarga, a cruz que é dolorosa, Nossa Senhora como mãe terna, amável, misericordiosa, ela vai mostrando a doçura da cruz e a beleza da cruz. Que o Senhor nos ensine a entrar nesse caminho de santidade. Como falava Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia sem cruz é um dia perdido. Como vai falar também Santo Tomás de Aquino, também São Boaventura, que a cruz era o grande livro deles. Então que possamos aprender com os santos, a olhar para este grande livro que é o próprio Jesus. Assim como Santa Teresa de Ávila
No seu tempo, ela procurava um livro para ler, em tempos difíceis, e não encontrava. E Jesus se apresentou para ela, e se apresentou como um verdadeiro livro. Jesus, Ele é o nosso livro vivo. Esse livro belo, santo e que muda as nossas vidas. Um abraço para você do Facebook, um abraço para você, Arleide, um abraço, minha irmã. Saudade de você, Deus abençoe você e toda a sua família. É uma alegria você estar acompanhando a live. Um abraço para a Ira Maia, um abraço para todos do grupo São Miguel Arcanjo, para toda a família da Iracema aí, todos aí de Bolas, do Lagoa do Velho, toda a galera da Alcara. Também para o querido padre Damião, que vai ser padre pároco aqui de Pacajus, né? Nós vamos receber ele com toda a alegria, com toda a oração e vamos ajudá-lo na missão aí, com o que for preciso, com a graça de Deus. Compartilhe esse vídeo e vamos evangelizar com alegria. Está chegando o Renascer 2018, vai ser dia 10, no Centro Pastoral, dia 11, 12 e 13. Começa no dia 10, a missa com o Padre Antônio Furtado, a missa é às 18 horas. Esperamos você lá. Um abraço e uma ótima noite. Minha voz está fanha, porque eu estou com uma virose aqui meio braba, mas tudo passa, só Deus permanece. Um abraço.